Mateus 14, 28 a 31. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: Vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus tinha mandado os seus discípulos entrarem no barco e passarem para a outra banda, enquanto ele despedia a multidão, e depois disso subiu ao monte para orar. Mas os discípulos no barco eram arrastados pelo vento e não conseguiam chegar ao seu objetivo. Jesus então ele anda sobre o mar. E quando os discípulos veem Jesus aproximar-se, ficam cheios de medo. Jesus, no entanto, diz-lhes para eles terem bom ânimo, que é Ele, para eles não terem medo. E Pedro então respondeu a Jesus: Se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus diz que Pedro era um homem de pouca fé. O que será então ter uma grande fé? Uma grande fé, podemos dizer, tem algumas características. Tem, por exemplo, as seguintes características. É ousada. Uma grande fé tem como base a palavra de Jesus. E uma grande fé é constante. Uma grande fé é ousada porque está disposta a obedecer. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse-lhe: Vem. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Uma grande fé, ela tem como base a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Está alinhada com a vontade de Jesus. Foi Jesus que disse: Vem. Não foi Pedro que forçou Jesus a dizer. Esta foi a vontade de Jesus: Vem. Uma grande fé é constante, nunca duvida, expulsa o medo e está disposta a permanecer, apesar das circunstâncias poderem ser adversas. Pedro, sentindo o vento, teve medo e começou a submergir. Teve medo, submergiu, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus segurou-o e salvou. E disse: Por que duvidaste? Por que não permaneceste olhando para mim? Vemos que, apesar da pouca fé de Pedro, o Senhor não deixou de o ajudar, segurou-o. Deus quer aumentar a nossa fé, para que ela seja uma fé que seja ousada, com base no conhecimento que temos do Senhor. Uma fé que esteja em linha, de acordo com a sua palavra, e por isso de acordo com a vontade do Senhor. Mas uma fé que seja persistente, seja constante, mesmo quando as dificuldades são muito grandes. Pedro teve fé. A fé dele foi pouca porque não foi constante. Ele teve fé para obedecer à chamada que Jesus lhe fez. Vem. Ele andou sobre as águas, porque esta era a vontade de Jesus. Foi ao encontro de Jesus. Mas o problema foi que as circunstâncias começaram a envolver a sua mente. E o seu foco, em vez de ser em Jesus, os seus olhos começaram a ser colocados nas circunstâncias. A fé não permaneceu constante. Isto é, confiada na palavra de Jesus, olhando para Ele. Deus vai aumentar a nossa fé, exatamente quando nós olhamos para as circunstâncias e não colocamos nelas o nosso foco, a nossa confiança, mas confiamos inteiramente em Jesus, na sua palavra, no seu poder.